boa noite a todos, a todas. Voltei. O meu computador deu um pequeno problema, mas voltei. Gostaria de cumprimentar a todos e pedir desculpa pelo atraso. Nós tivemos um pequeno problema técnico, mas estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do NER. Eu sou a Thaís Costa, eu vou apresentar, vou moderar essa live e, primeiramente, gostaria de apresentar o NER, para quem não conhece, é o Núcleo de Estudos de Religião Carlos Rodrigues Brandão, e tem o objetivo de realizar pesquisas sobre o fenômeno religioso na sociedade brasileira, com ênfase na realidade do estado de Goiás. É coordenado pelo professor Dr. Flávio Munhoz Sofiati e com equipe composta por discentes e pesquisadores da graduação, pós-graduação e instituições externas. O núcleo mantém um diálogo interdisciplinar em pesquisas sobre religião, tendo como foco as ciências sociais. Eu sou a Thaís, eu sou pesquisadora de gênero e pentecostalismo e também sou mestranda em antropologia e sociologia na Universidade Federal do Pará. Eu trabalho com as mulheres do Círculo de Oração da Assembleia de Deus em Boa Esperança, no oeste do Pará. Bom, dito isso, e sem mais delongas, eu vou apresentar a temática de hoje, que é o Messias da Guerra Santa e o afeto como alternativa. E a nossa convidada é a professora doutora Duflor Maranhão. Vou fazer uma pequena apresentação da professora Duflor. Antes disso, gostaria de dizer que todos fiquem à vontade para fazer perguntas e no final ela responderá, a gente vai anotar as perguntas, no final responderá, e também teremos um link de frequência que será colocado no decorrer da transmissão. Então, fiquem atentos. Bom, eu vou apresentar rapidinho aqui a professora Duflor e depois ela se apresenta. Duflor é uma pessoa não binária, realizou doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo, mestrado em História do Tempo Presente pela Universidade do Estado de Santa Catarina e graduação em História pela USP. É pós-doutora em Ciências das Religiões pela UFPB, em História pela UFSC e em Interdisciplinaridade em Ciências Humanas, também pela UFSC. Atuou como professora e visitante no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Atua na coordenação científica da Foco Editorial e atualmente presidencia a Associação Internacional de Estudos de Afetos e Religiões, a AMAR. Presidenciou a Associação Brasileira de História das Religiões, a BHR, em 2 gestões. No doutorado, pesquisou o que as pessoas transgêneras faziam com que determinados discursos religiosos procuravam fazer delas ou com elas, tendo como campos de pesquisa principais as igrejas inclusivas e os ministérios de, abre aspas, cura, restauração e libertação, fecha aspas, de pessoas transgêneras e não héteras. No mestrado, pesquisou as relações entre mídia, gênero e religião na Igreja Bola de Neve Church, gerando o livro A Grande Onda Vai Te Pegar, Marketing, Espetáculo e Cyberespaço na Bola de Neve Church, que esta agência religiosa procurou censurar na justiça por 2 vezes. Cantar é um de seus passatempos prediletos e atualmente tem composto paródias de classic rock com o tema Impeachment de Bolsonaro. Já saiu graças a já. Professora, é um prazer recebê-la e a palavra está com você. Fique à vontade. Me falaram aqui que você tem 30 minutos, mas fique à vontade. Nossa live vai ter duração de 1h30 e eu estaria aqui para qualquer coisa. Então, a palavra está sua. É um prazer conhecê-la virtualmente. Saudações amorosas a todos. Agradeço aqui o convite tão gentil e generoso do NER, do PPGás, do PPGS, da UFG,
nas doces figuras da Flavinha, do Flavinho, da Taizinha, todos os demais amigos. Eu sei que muitos amigos muito queridos estiveram nas lives anteriores, então saúdo essas pessoas. Acompanhei algumas das pessoas, né? Magali Cunha, André Ricardo, Maria José Rosado, que é a Zeca, Leonildo Silveira Campos, Marcelo Camurça, pessoas amigas e queridas há mais de década, com toda certeza, e que são pessoas que fazem parte das referências de todas as minhas escrevivências. E saudar o NER, né, que é um dos principais espaços de diálogo sobre o fenômeno religioso, né, há muito tempo. Então eu quero louvar o núcleo por sua trajetória tão robusta, tão delicada. Para quem não acompanha o NER nas redes sociais digitais, o Instagram é @nerufg. É isso, né, Taizinha? Se estiver errado, me conte. Bem, relacionando todas essas pessoas doces e maravilhosas que eu comentei, né, eu tenho que falar que o assunto de hoje não é exatamente nectarino, né, não é exatamente doce, porque a gente vai falar do ainda atual governo Bolsonaro, que é esse governo que só nos trouxe muito amargor, né? Então aqui, antes de tudo, eu quero honrar, reverenciar, louvar todas as mais de 688 mil mortes pela Covid, né? Por conta de um governo bastante negligente, em outras palavras, que atentou né, contra a humanidade através de crimes diversos, né? E, bem, sei que a gente poderia falar de muitos aspectos relacionados a esse governo necropolítico, e aqui eu vou falar de um deles, que é esse clima tão pungente de Guerra Santa. E eu peço a licença gentil de vocês para que eu leia algumas coisas que eu escrevi agora à tarde, com base num texto meu, que vai sair ainda esse ano, né, dentro de uma coleção de livros sobre o atual governo, né? E quem me conhece já deve ter reparado que eu estou bem gripada, né? E estou bastante aérea também. Estou meio que nem aquela música dos Mutantes, ando meio desligada, já nem sinto meus pés no chão. E em muitos momentos desse governo eu me senti assim, meio desligada, meio sem saber onde colocar os pés. Eu queria saber como que você, que está aqui conosco, se sentiu durante o governo, né? Como que esse governo te afetou emocionalmente? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente poderia dialogar um pouquinho hoje, né? E, ao mesmo tempo, a gente, mesmo ficando meio desligada, meio aérea, a gente ainda fica num estado permanente de alerta, né? De alerta, porque mesmo com a eleição de Lula, eu não sei, eu ainda tenho aquela impressão de que Lula ganhou, mas não levou, né? E mesmo que leve, a gente tem muitos desafios pela frente. Então, essa live de hoje, as que antecederam falando sobre o assunto e as próximas são de importância absolutamente fundamental para que a gente pense estratégias de combate pacífico a um ideário de tanta intolerância, de tanta violência, né, tão aproximado a ideologias de extrema direita, como a gente tem visto
momento após a eleição do dia 30 de outubro, né? Então, para falar de Guerra Santa, eu gostaria de utilizar um conceito que eu desenvolvi há mais de uma década, que é o conceito de marketing de Guerra Santa. Esse conceito, marketing de Guerra Santa, bem como alguns correlatos, como marketing com a Guerra Santa e marketing de Jesus, né? Eu desenvolvi há mais de 10 anos. Né? Eu nunca imaginei que eu poderia resgatá-los para pensar declarações e ações na esfera do governo federal, sabe? Ainda que naquela época, mais de 10 anos, eu já tivesse muito ciente das intenções da teologia do domínio em fazer o que lhe é característico, que é dominar a política, a educação, a mídia e o que mais lhe for possível. Naquela época eu já imaginava que a teologia do domínio mirava a presidência da República, mas não imaginava que a teologia do domínio chegaria lá, chegaria na presidência da República, e chegou. Eu não estou falando aqui que teologias que são muito características do neopentecostalismo, mas que também estão em outros segmentos religiosos, sejam que expliquem as relações religiosas empreendidas durante esse governo, né? Desde a campanha de 2018, chegando à campanha de 2022, e com alguns desencadeamentos mais recentes agora, porque são muitos os atravessamentos, né, religiosos que constituíram esse governo. Mas, com certeza, o neopentecostalismo tem muitas afinidades eletivas com o bolsonarismo mais radical, lembrando que o bolsonarismo também não deve ser restrito a um sinônimo de ideologia de extrema-direita, não, porque existem diferentes afecções, graus, níveis de adesão, de atividade, de passividade em relação ao próprio bolsonarismo, né? O que eu quero dizer é que quando a gente enfeixa todas as pessoas que votam em Bolsonaro ou que o apoiam como bolsonaristas que apoiam ideologias de extrema-direita, a gente erra, porque são muitos os bolsonarismos, isso é meio óbvio, né? Assim como são muitos os lulopetismos, psolismos e aí por diante. Bem, no livro A Grande Onda Vai Te Pegar, que a Thaís citou, que é esse daqui, ó. Esse daqui. Nesse livro eu já comentava sobre os avanços, retrocesso, na verdade, né, das estratégias de gerenciamento de mercado político e religioso em algumas igrejas neopentecostais. E aqui eu já queria falar que marketing, né, a palavra marketing, de modo bem resumido e reduzido, significa justamente gerenciamento de mercado, né? E ele vale para vários segmentos: mercado eleitoral, político, esportivo, religioso, e aí por diante. O marketing religioso, por exemplo, é o gerenciamento do mercado religioso com o objetivo de detectar e atender demandas de fiéis, produzindo ou comercializando produtos e mercadorias, e criando novas demandas para o público-alvo.
Aqui eu estou pegando um trecho desse livro, tá bom? E já fazendo um marketing. Esse livro vai ter uma nova versão ano que vem, digamos, em celebração aos 10 anos da sua publicação original, né? Vai ser uma versão falando das tentativas de censura judicial a ele, e muitas situações que me foram bastante delicadas na época, como perseguições, ameaças de morte. E, bom, a igreja retratada no livro moveu 2 ações na justiça contra o mesmo, né, um livro acadêmico. E eu imagino se esse livro tivesse sido publicado, né, pela primeira vez nesse atual contexto, durante o governo Bolsonaro, se ele teria tido ganho de causa, como teve na época. Na época, né, um juiz e depois um desembargador foram favoráveis à publicação do livro. Depois a gente pode conversar sobre isso um pouco. Mas eu fico imaginando que no contexto mais imediato, né, mais do tempo imediato, talvez ele não tivesse tido ganho de causa e tivesse abrido um precedente bastante complicado em relação a obras acadêmicas que comentam sobre religião e política e gênero e mídia, que era, no caso, eram os temas dessa obra. Um dos conceitos que eu alinhavei nesse livro é o de marketing de Jesus. Aí eu gostaria de comentar um pouquinho sobre ele e perguntar para vocês que estão assistindo, depois que eu comentar sobre esse conceito, se vocês perceberam a aplicação do mesmo durante o governo Bolsonaro e se vocês perceberam a aplicação desse conceito, ou se esse conceito, melhor traduzindo, se esse conceito pode ser aplicado a alguns dos episódios do governo atual e alguns episódios, especialmente da campanha presidencial. E aqui eu queria ressaltar que muitos desses conceitos que aqui eu vou alinhavar um pouquinho com vocês, marketing de Guerra Santa com Guerra Santa e marketing de Jesus, eles não foram aplicados somente pelo governo Bolsonaro, né? Mas foram aplicados em alguns momentos pelas campanhas de outras pessoas presidenciáveis, né? Inclusive pela campanha do nosso próximo presidente, Lula, né? O marketing de Jesus, como eu defini na minha dissertação de mestrado, que desembocou nesse livro, tá? E quem tiver interesse nesse livro, eu peço que tenha um pouco de paciência, que ano que vem ele vai sair a versão nova com os comentários sobre as tentativas de censura e também com comentários relacionando a esse Brasil terrivelmente evangélico que já estava tentando se consolidar, né, há muito tempo, e as tentativas de censura a esse livro já demonstravam, né, essas tentativas de consolidação de um Brasil terrivelmente evangélico e terrivelmente intolerante a tudo que não o chancele. O marketing de Jesus, ele demonstra, dentre muitas coisas que estão aqui, de novo, né, que o bem tangível de caráter material, ele remete a um aspecto intangível ou imaterial. Ao adquirir um produto ou uma mercadoria com os dizeres Jesus, Deus, Espírito Santo, ou simplesmente produzido por uma agência religiosa compreendida como autorizada a fazê-lo, e aqui quando eu falo de autorizada, eu estou já remetendo, claro, a Bourdieu, a Orlandi, né? Adquire-se, supostamente, a possibilidade da pessoa ser próspera e abençoada. O que eu chamo
de bolsopentecostalismo, que seria um termo que alude a essa intensa afinidade eletiva entre um bolsonarismo radical e o neopentecostalismo, né? Esse bolsopentecostalismo se apropria dessa estratégia através de diversas formas. Uma delas, quando são distribuídos santinhos, o nome é até irônico, né? Com a imagem de Bolsonaro, daí a ironia, e o slogan da campanha de 2018, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Ou o verso de João 8,32, conheces a verdade vos libertará, ou mesmo o slogan integralista, né? Ou de... não é exatamente o slogan integralista, né? Mas o slogan de alusão integralista, utilizado na campanha de 22, né? Tais elementos reforçam a imagem de Messias do candidato, né? Preenchendo o santinho de uma certa santidade, né? E aqui, de novo, a gente vai remeter à voz autorizada, né, do Bourdieu, a voz autoritária da Eni Orlandi. Casos semelhantes, como o santinho da candidatura do Marcelo Crivella à Prefeitura do Rio, com sua imagem revestida de autoridade e carisma religioso por ser bispo licenciado da URT. A imagem de Bolsonaro, tida como messiânica, e os dizeres coligação com Deus pela família e pelo Rio, produzirão o mesmo tipo de efeito, com adendo que, no caso de Crivella, os santinhos ainda traziam a imagem do tenente-coronel, da tenente-coronel Andréa Firmo, fardada e bem firmada no centro da imagem, ladeada pelos santinhos supramencionados. Bolsonaro de um lado, Crivella do outro. Material impresso como esse pode ser considerado por fiéis consumidores e fiéis consumidoras das igrejas neopentecostais, que costumam fazer parte desse fiel eleitorado, do Crivella, do Bolsonaro, como bens intangíveis. Não é apenas um pedaço de papel que se joga fora com facilidade. Para essas pessoas, esse pedacinho de papel, esse santinho, pode aludir ao acesso a um canal de bênçãos. E, bem, bênçãos a gente não joga fora, não é mesmo? Um outro exemplo de um bem tangível que pode remeter a algo intangível, os adesivos. Aliás, me fala aqui também no chat, você já reparou que havia muito mais carros adesivados na campanha presidencial de 22 com o nome de Bolsonaro do que com o nome de Lula? Por que isso? Me conta, o que você acha? Vamos conversar sobre isso? Em relação aos adesivos da campanha de Bolsonaro, tanto na campanha de 18 como no primeiro turno de 22, a gente via aquele sinalzinho assim, ó, da arminha. Você lembra? A estratégia de campanha de Lula teve uma ideia genial. Afinal, brotam das coisas mais simples a genialidade, que era pegar essa arminha e desligá-la, mostrar que ela poderia ser ressignificada, né? Transformava no L de love, de Lula, porque sim, né? A campanha de Lula, Lula Love, tinha a intenção de desarmar a ideia beligerante de um e trazer a ideia amorosa de outro. Essa foi a principal arma de campanha de Lula, a amorosidade, né? Voltando ao adesivo, a campanha de Bolsonaro foi sendo ressignificada. Você reparou que aquele Bolsonaro da arminha foi dando espaço para um outro Bolsonaro? Você reparou? Durante
o final do primeiro turno, e durante o segundo turno, o Bolsonaro foi amansado, foi adocicado, né? Dentro das estratégias de gerenciamento de mercado eleitoral, político e religioso da campanha dele, não é? Então, aqueles adesivos de carro que tinham a arminha, que mostrava ele sorrindo com as arminhas assim, ó, apontando para a pessoa, parece até aquele cartaz do tio Sam falando aliste-se já, vocês lembram disso? Esse adesivo foi dando lugar para um outro adesivo que dizia: para o bem da nação, para um país feliz, Bolsonaro. E aparecia a foto dele sorrindo, de um jeito doce, inclusive. Isso se chama reposicionamento de marca, não é? Reposicionamento de marca. Esse reposicionamento de marca se deu em várias campanhas presidenciais, né? Não só nessa. Não só nessa. Vamos lembrar que o próprio Lula, ele tinha uma imagem nas suas primeiras pelejas presidenciais considerada, de algum modo, agressiva. A partir de um gerenciamento de marca ou de produto eleitoral feito por um marqueteiro muito conhecido na época, chamado Duda Mendonça. Vocês lembram disso, né? O Lula foi adquirindo o que se chamou na época de uma imagem de Lulinha, Paz e Amor. E nessa campanha, o Bolsonaro ele foi adquirindo um certo aspecto de bolsonarinho ou de Jairzinho da felicidade. Reparem que no final de alguns debates e de parte da campanha, ele fechava com os seus slogans, o de 18, o de 22, e com uma palavra: felicidade. Felicidade. A campanha dele ia contrapondo o discurso marcado da campanha de Lula de associá-lo ao armamentismo, à tristeza, à infelicidade, à tragédia, que são elementos constitutivos do governo de Bolsonaro, né? Vamos para outro elemento de reposicionamento de marca. Vamos? Produto Lula. Também sofreu adaptações, né? Ele começou, Lula como um produto eleitoral, iniciou como um defensor. Ele defendia o seu mercado, porque ele é o líder do mercado político-religioso eleitoral. Aliás, do mercado eleitoral. Religioso, não exatamente. Mas, no começo do segundo turno, houve um reposicionamento de marca da campanha de Lula, né? De uma campanha com estratégias defensivas, o Lula passou para uma estratégia bastante ofensiva. Isso é um reposicionamento de marca. Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre isso ainda, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, amores. Ainda sobre a questão do bem tangível e intangível, tá bom? A gente falou dos adesivos, e eles estão relacionados a um reposicionamento de marca e a ideia de que adquirir um produto tangível ou colocá-lo no seu veículo para veicular uma marca pode aludir a um bem intangível, né? O bem intangível pode ser a salvação, a libertação do demônio do comunismo, do demônio
da ditadura gaysista, feminista, feminazi, abortista, segundo as palavras, né, da campanha bolsonarista. Votar em um candidato compreendido como Messias, aqui eu estou novamente referindo à campanha de Bolsonaro, tá bom? Certamente é um bem intangível que pode conduzir a pessoa eleitora, consumidora e fiel a participar dos planos de Deus no tocante à consolidação das teologias, a batalha espiritual do domínio, ajudando o país não só a se curar e libertar de vários demônios malignos. Aliás, tem demônio que não seja maligno? Não sei. E prosperar enquanto nação. Em paralelo, a pessoa também prosperará, inclusive economicamente, colaborando para que possa adquirir bens tangíveis diversos, inclusive relacionados à igreja em que ela possivelmente esteja inserida. Aqui, obviamente, eu estou remetendo à teologia da prosperidade, que, de algumas formas, também fez parte do ideário político-governamental do atual governo, de algumas formas, né? Essa lógica do toma lá, dá cá. Tudo bem que isso a gente vê em muitos governos, né? A aquisição, comercial ou não, de bens religiosos e políticos, tangíveis e intangíveis, remete a essa teologia da prosperidade, né? Com a sua lógica da negociação que a pessoa faz com Deus, ou com o seu Messias, sua voz autorizada na Terra, né? No que a Maria Lúcia Montes convencionou, é dando à igreja que se recebe a graça de Deus, ou é dando um voto na urna, né, que se recebe a graça de Deus. E essa graça de Deus, como eu comentei, pode ser a cura, a libertação e restauração, né, dessa ditadura comunista, abortista, LGBTQI, PN+, ista, e taxista, taxidermista, e sei lá mais o que inventem aí, né? Vale notar que essa expressão marketing de Jesus, como eu utilizo, pode ser classificada como um genitivo objetivo, em que Jesus sofre a ação da agência religiosa, né? Tem a sua figura apropriada e ressignificada. Como já esbocei, Jesus não tem nada a ver com o modo como o bolso-pentecostalismo se apropria de sua figura, né? E se Jesus estivesse hoje em dia acessando as mídias digitais, provavelmente ele já teria digitado assim, hashtag não em meu nome, né? Não tenho nada a ver com isso. Em outras palavras, Jesus não é praticante desse marketing de Jesus. Ainda que para indivíduos relacionados aos movimentos acima mencionados, ele seja, né? É o caso do Jesus armamentista citado por Bolsonaro, né? E que podemos entender como Jesus pistola, né? Como eu estou escrevendo nesse texto que eu comentei para vocês, que vai sair esse ano, que é sobre o Jesus pistola. E aí eu gostaria de compartilhar para a leitura de vocês que estão aqui nessa sala, né? Eu sei que são pessoas amigas e que vão me dar a honra de dialogar comigo. Só um segundo, amores. Se alguém tiver servido de um chazinho. Com bastante mel, inclusive. Essa ideia beligerante de um Jesus pistola compreende que se Jesus estivesse entre nós, já teria comprado um fuzil. Aliás, vocês sabem quem falou isso, né? Literalmente. Na apropriação que esse bolso-pentecostalismo faz, provavelmente escutaríamos que Jesus criaria clubes de tiro e que fecharia bibliotecas e clubes de leitura, não é? Além de substituir a palavra dos seres humanos, Constituição, ainda tem que falar isso baixo, pela palavra de seu pai, que é a Bíblia.
A concepção de um marketing realizado pelo próprio Jesus também é expressa por algo que escutei há tempos. Jesus e Paulo eram os maiores marqueteiros que existiram. O primeiro disse, ide pregar o evangelho a toda criatura em todos os cantos do mundo, e o outro, me fiz de grego para ganhar o grego e me fiz de louco para ganhar o louco. Aqui tem tudo a ver com reposicionamento de marcas, sim ou com certeza? Nessa perspectiva, o próprio Jesus seria o marqueteiro de si mesmo, dando novos contornos à expressão marketing de Jesus. E, novamente, estou escutando aqui o Espírito Santo do meu lado, falando, não em meu nome. Sim, senhor. Esse marqueteiro Jesus armado, e não é exatamente armado com a palavra de Deus, a não ser que a palavra de Deus fosse sinônima de AR-15, granadas, fuzis e carabinas, parece ajudar na adaptação do slogan governamental Pátria Amada Brasil para uma certa pátria armada Brasil. Se associa tanto a um combo proselitista que se vale do marketing, espetáculo e mídia, sobretudo da internet, como de um combo teológico dessas doutrinas da teologia, da prosperidade, da batalha espiritual. Esse marketing de Jesus, nos dois sentidos, o Jesus que é apropriado como ferramenta de divulgação, lembrando, foi apropriado por praticamente todas as pessoas presidenciáveis na campanha de 22, mais do que nas campanhas anteriores, tá bom? Praticamente todas, pelo menos as que estavam na televisão. Né? Lembrando que muitas, né, não tiveram não tiveram o benefício de participar da campanha dos debates, né, desses polls, né, porque não tinham, no mínimo, 4 parlamentares daquele partido, né? O que é uma pena, a gente deixou de assistir, provavelmente, pessoas que tinham propostas mais contundentes do que a de todas as pessoas presidenciáveis, né? Aliás, me fala o que você achou. Você não achou essa campanha muito cheia de vazios em termos de propostas, né? Olha, eu acompanhei algumas campanhas. Eu não me lembro de uma campanha tão frágil em termos de propostas e de uma campanha tão cheia de alusões à Guerra Santa, né? Se para nós que somos pessoas cientistas e acadêmicas interessadas no fenômeno religioso, isso ainda vai nos render durante os próximos anos algum assunto, como pessoas cidadãs, tivemos a plena certeza de que ficamos à mercê, né, de campanhas bastante esvaziadas em termos de conteúdo, não é? O que você acha? Será que eu estou errada? Me conta aqui embaixo, tá bom? Enfim, esse termo marketing de Jesus, ele foi desembocando em outros conceitos que eu fui criando, como o marketing de guerra santa. O termo marketing de guerra santa, ele vem de um outro termo que é muito conhecido na área de marketing, que é o termo marketing de guerra. O marketing de guerra é um termo criado pelo Jack Rice Altrue, inspirado em um livro chamado On War, de 1832, escrito pelo general prussiano von Clausewitz. Ou seja, ideias que já estavam aí circulando há muito tempo, né? O termo marketing de guerra, eu acho que não vai dar tempo de eu falar sobre isso, né? Eu já percebi. Mas a gente pode abrir um outro diálogo esses dias. Porque eu anotei muita coisa aqui que eu não vou dar conta de comentar em meia hora. Vou até pedir que a Thaís ou alguém me avise quando faltar uns 5 derradeiros minutos. Tá bom, Thaisinha, por gentileza.
Mas o marketing de guerra, ele se refere às semelhanças entre gerenciamento militar e de mercado, em que as empresas devem aprender como atacar pela frente e pelos flancos a sua concorrência, defender suas posições e como e quando fazer guerrilha. Existem 4 formas de marketing de guerra: defensiva, ofensiva, flanqueamento e guerrilha. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um artigo meu na revista Horizonte. Esse artigo é de 2012 e também nesse livro, que, como eu comentei, vai sair a nova versão agora em 2023, celebrando os 10 anos dessa obra, né? De alguma forma, 10 anos de resistência dessa obra que sofreu episódios de intolerância bastante violentas. Episódios bastante violentos, aliás. Essas formas de marketing de guerra, defensivo, ofensivo, de flanqueamento de guerrilha, que eu não vou explicar agora, infelizmente, foram sendo adaptadas por mim para pensar um marketing de guerra religiosa, né? Outros tipos de gerenciamento de mercado, né? Como marketing eleitoral, marketing político-religioso, podem ser relacionados ao que eu fui desenvolvendo como marketing de Guerra Santa e de marketing com a Guerra Santa. Esses conceitos que eu desenvolvi há mais de uma década e que agora, durante o atual governo, eu senti que podia trazê-los à tona novamente. Eu convencionei marketing de Guerra Santa a criação, apropriação e ressignificação de estratégias de gerenciamento militar e ou empresarial efetuadas pelas agências religiosas. O objetivo geral de tais agências é a aquisição de um melhor posicionamento no mercado e da preferência e da adesão de fiéis consumidores e consumidoras através da oferta e do atendimento de demandas de expectativas religiosas ou político-religiosas, né? Esse marketing de Guerra Santa é muito relacionado à teologia da batalha espiritual e do domínio. E se refere à estrita conexão entre política e religião, como se desse para separar tais coisas. E eu acho que não dá muito, né? O marketing de guerra se refere à adaptação de conceitos militares ao gerenciamento de mercado. E o marketing de Guerra Santa é pensado a partir das semelhanças entre gerenciamento marcial, marketing empresarial, político e religioso, que vão se confundindo. E como as guerras costumam ser por território, já sabemos quais são os alvos, né? E os alvos do marketing de guerra, em qualquer uma de suas vertentes, esses alvos têm 15 centímetros. Agora eu pergunto para você, que está me ouvindo, e eu te agradeço por estar aqui conosco. Qual é a parte do corpo humano que tem cerca de 15 centímetros? Responda aí embaixo. É o cérebro, não é? Isso significa que o marketing de guerra, inclusive o marketing de Guerra Santa, ele tem como território a mente das pessoas. Se preocupa somente com isso, com a mente. E costuma se conquistar a mente através das emoções. Então, para conquistar a mente, né, que supostamente é aquela que vota, que deposita o voto na urna, se precisa conquistar o coração. Então, o marketing de Guerra Santa ele se relaciona com o que eu chamei também, perdão, amores, com um certo marketing do coração, que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também, né?
sobre as formas como esse marketing do coração ou o gerenciamento das emoções de fiéis eleitorados e de nichos mercadológicos em potencial na eleição de 2022, né, foi sendo gerido, né, por várias campanhas, né? Se a gente pensar os dois primeiros colocados durante o primeiro turno e que foram para o segundo, né, ambas as campanhas utilizaram-se amplamente do que eu chamei anteriormente de marketing do coração, ou marketing das emoções. Tá bom, amores? Se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso ainda. Além de marketing de Guerra Santa, eu ainda concebi um outro termo há mais de uma década, né, que é o marketing com a Guerra Santa. Eu gostaria de pedir atenção, né? Justamente quem está querendo pedir atenção, né? Estou super aérea, perdão, por causa da gripe, e esses remédios de gripe deixam a gente bem aérea, né? Mas gostaria de pedir atenção a esse conceito, esses dois conceitos, porque eles são bem similares, mas não são a mesma coisa, que seria o marketing perdão, o marketing de Guerra Santa e o marketing com Guerra Santa. Tá bom, amores? Marketing de Guerra Santa e marketing com Guerra Santa não são expressões sinônimas. A primeira, marketing de Guerra Santa, se refere a diferentes formas de administração e gerenciamento do mercado político-religioso. Está muito relacionado à teologia do domínio, com seu apurado planejamento de conquista de territórios, né? E a segunda expressão se refere à utilização de ideias e de termos, ainda de ações, mais diretamente relacionadas à Guerra Santa, ou uma mistura entre beligerância e sacralidade em si. Está mais relacionada com a teologia da batalha espiritual, largamente utilizada para que a teologia do domínio obtenha êxito em seus objetivos dominadores. Então, se o marketing de Guerra Santa, ele tem ele é, digamos, uma vertente do marketing de guerra, e ele se refere a formas de gerenciamento de um mercado religioso, né, ou político-religioso. O marketing com a Guerra Santa, ele se utiliza explicitamente de termos e ações, né, relacionadas ao que se espera de uma Guerra Santa. O termo marketing com a Guerra Santa é uma estratégica apropriação que determinadas agências políticas e religiosas fazem de conceitos e termos bélicos como alegorias discursivas para promoverem-se e se consolidarem no mercado eleitoral, político, religioso, etc. Pode ser entendido ainda quase como um sinônimo de batalha espiritual, né? Que é uma teologia muito relacionada à prosperidade, cura, libertação e domínio, né? E se utiliza de tal teologia como uma forma de obter a atenção e preferência de um fiel eleitorado. Mas marketing com Guerra Santa não se restringe ao uso de termos, de palavras, de vocábulos beligerantes, né? Vou dar um exemplo aqui. Vocábulos beligerantes do marketing com a Guerra Santa. Por exemplo, você é uma travesti, então você é possuída por um demônio e ainda por cima você vota em Lula. Então tem outro demônio do seu lado. E também soube que você
é a favor do abortismo. Então, você não tem nenhum demônio, tem uma legião de demônios, e por isso Deus vai te matar. Fecha aspas, tá? Esse tipo de discurso, né, que denota transfobia religiosa, né, e outras intolerâncias, outras formas de violência política, né, e de outros marcadores, denota um possível marketing com a Guerra Santa, tá? No vocabulário, que é extremamente violento. Mas esse marketing com a Guerra Santa, né, como eu comentei, ele não se restringe a vocábulos, mas também a ações. A ações práticas, né, violentas, e que se relacionam a um certo marketing da intolerância, que é uma expressão de 2012 do Sidney Oliveira. Viu? Esse termo está num dossiê sobre marketing religioso da revista Rever, de 2012. Tá bom? São muitos os episódios de violência material e simbólica envolvendo igrejas neopentecostais, a gente já sabe disso. Eu gostaria de citar um exemplo. Uma igreja exemplo que a gente precisa, nesse exato momento, precisa lembrar muito dela, que é a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus. Por que a gente precisa lembrar muito dela? Por quê, amores? Respondam aí. Por que a gente precisa, nesse momento, lembrar bem quem é a IURD e quem é Edir Macedo? Edir Macedo foi um cara que apoiou os governos petistas, que durante o governo Bolsonaro apoiou de todas as formas que lhe foram possíveis o governo de Bolsonaro, né, conduzindo o seu fiel eleitorado a aniquilarem a figura de Lula a fim de votarem em Bolsonaro. A exemplo de outros pastores de Bolsonaro, né, como Silas Malafaia, para citar só dois, logo depois da eleição, Edir Macedo já demonstrou que precisava perdoar o PT, perdoar Lula, né, e abençoar o governo. Aliás, Silas Malafaia disse literalmente que estava abençoando o governo, que era uma autoridade constituída por Deus, né? Esse aspecto muito fisiológico de tais pastores de Bolsonaro, que agora parecem que vão quase se transformar em pastores de Lula, né? Sem interesse nenhum, né? Eles não têm interesse em relação a passaportes diplomáticos e mais uma série de coisas, não. Né? Não tem, imagina. Então, é bom lembrar, né? Quem é o Edir Macedo. Aliás, a Gleisi Hoffmann falou essa semana que não aceitava o perdão do Edir Macedo, né? Mas há setores da campanha de Lula que já têm sinalizado para que se dialogue com esses segmentos evangélicos mais regressistas, no nosso entender, né? Que se dialogue com esses segmentos. Né? O que gera outras inquietações que, por hora, a gente não consegue responder, eu imagino, né? Mas que vai render alguns artigos interessantes da gente para o ano que vem, eu imagino. Não é? Ainda sobre a IURD e sobre esse marketing com a Guerra Santa, queria lembrar dois casos. Eu já vou ver aqui no chat quanto tempo que eu tenho, tá, Thaisinha? Dois casos. Um deles, a retirada do mercado por determinação judicial do livro Orixás, Caboclos e Guias, em que o Bispo Macedo relaciona os mesmos a entidades demoníacas. E tem também aquele episódio de intolerância religiosa praticada por um bispo da Universal, a Igreja Católica, em 12 de outubro
de 1995, o Chute na Santa, promovido pelo bispo Sérgio von Helder. Eu acho curioso que, na época, o bispo Sérgio von Helder era também chamado de Sérgio from Hell, por motivos aparentemente óbvios, né? E aqui eu vou ver quanto que eu tenho de tempo. Só um minuto. Posso continuar, então. Perfeito. Na Guerra Santa, eu vou voltar para o bispo Sérgio from Hell. Desculpa, Sérgio von Helder, esse é o nome do bispo da IURD, daqui a pouco, tá? Mas algumas considerações. Não há na teologia da batalha espiritual na Guerra Santa, promovida pelos segmentos cristãos, perdão, e nem pelos seus desdobramentos político-religiosos possíveis, nenhuma guerra propriamente dita, visto que quando utilizamos tal termo, guerra, temos como referência ao menos dois lados que estejam combatendo por algum objetivo, né? Então, aqui, para ser bastante precisos com o termo Guerra Santa, quando a gente vê um bispo chutando uma santa católica, quando a gente vê bispos da igreja demonizando as religiões afro-indígenas, quando a gente vê bispos de uma igreja, aliás, são várias, apedrejando crianças que voltam de um culto afro-indígena, como foi o apedrejamento da querida Kailane Coelho, quando ela tinha apenas 11 aninhos de idade, né? Aquilo não é um episódio de guerra santa. Primeiro que de santa não tem nada. Segundo, aquilo mais deveria ser considerado massacre, né? É um massacre, gente. E esse massacre vai sendo, de alguma forma, institucionalizado no Brasil do tempo imediato, a partir da tentativa de se consolidar, né, um ideário terrivelmente cristão durante o atual governo. Então, na Guerra Santa do neopentecostalismo, do bolsonarismo radical, contra mulheres insubmissas, contra a comunidade LGBTQIAPN+, contra fiéis e religiões afro-indígenas, dentre outras pessoas, dentre outros coletivos, ninguém está revidando como se fosse uma guerra, não. Não está. O que há em todos esses casos é um massacre, que de santo não tem absolutamente nada. Tal massacre é realizado insistentemente por tais movimentos doutrinários, através de concepções, discursos, ações violentas, tanto simbolicamente, como em casos extremados, fisicamente. Então, vale notar que fazer marketing com a Guerra Santa também vale notar que isso não é nenhuma novidade. Acionar concepções, discursos e ações discriminatórias com base em argumentos religiosos ou espirituais, com o fim de gerenciar algum tipo de mercado religioso, eleitoral, político, não é de hoje. E fazer marketing com a Guerra Santa ou com a beligerância em geral, sem necessariamente alusões à religião, sempre tem tudo para dar errado, não é? Eu peguei aqui, na sequência desse texto que eu preparei, diversos casos de possível aplicação desses conceitos: marketing de Jesus, marketing de guerra eleitoral, marketing de guerra santa. E eu posso comentar sobre alguns desses casos, se alguém tiver interesse. Por exemplo, como aplicar esses conceitos para o marketing de guerra eleitoral
né? No primeiro, no segundo turno. E como se constitui um marketing do coração em relação ao marketing de Guerra Santa durante toda a campanha. E como esse marketing do coração pode ser considerado uma forma de abuso, né, de poder político religioso. Mas aqui eu vou tecer comentários sobre um episódio, já que eu falei da IURD agora e do bispo Sérgio von Helder. Licença. Que é o caso de mais um chute na santa. Com uma pergunta: apareceram endiabrados agentes de Satanás em Aparecida? Me fala aí, o que você achou? Apareceram nesse ano? Você se recorda desse episódio do chute na santa? E se você se recorda porque já era nascida naquela época e com uma idade suficiente para acompanhar esses fatos, ou veio a conhecer esse episódio por alguma leitura, alguma bibliografia, ou pelo YouTube. Eu me lembro, porque a senhora bem nascida naquela época, né? Daqui a poucos meses, inclusive, eu faço 50 anos, então, sim, eu acompanhei em 1995 com curiosidade, surpresa e horror o massacre na Santa, né? Porque aquilo não era uma guerra santa, era um massacre, porque de santo não tem nada, né? Nesse episódio tão triste, né? De violência religiosa. Essa expressão chute na santa ficou muito famosa por um episódio do dia 12 de outubro de 95. Sérgio von Helder, esse bispo da IURD, proferiu violências verbais e físicas contra uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida, em pleno feriado em que ela costuma ser celebrada como padroeira do Brasil, conforme uma lei, que é a Lei 6.802 de 1980. Você sabia disso, amor? Vale lembrar que a Nossa Senhora de Aparecida, ela não é querida e cultuada apenas por pessoas católicas, não, mas por uma infinidade de pessoas de outros segmentos religiosos. E vai saber se pessoas ateias ou agnósticas não nutrem simpatia pela santa também, né? É muito possível. Há quem celebre a data pensando em outras deidades. Por exemplo, como a santa é sincretizada com Oxum, orixá de religião afro-indígena, há quem cultue uma cultuando a outra também, o que não é nenhum problema. E há quem comemore o dia por outras razões, sabia? Por exemplo, há quem comemore o dia de Nossa Senhora da Aparecida porque trata-se de uma celebração a uma mulher, mais que isso, a uma mulher negra. O que em um país reconhecidamente misógino e racista pode acionar em um dado imaginário popular a importância da resistência à visibilidade feminina e negra. Além de tudo isso, a santa é um arquétipo da mãe, das mães consideradas sagradas e também das nossas mães biológicas, que de certa forma são sagradas também, né? Desrespeitar Nossa Senhora da Aparecida em seu dia ou em qualquer outro dia é uma forma de desrespeitar as mães em geral, contrapondo-se ao que a Bíblia, suposto livro de fé do bispo von Helder, recomenda: honrar pai e mãe.
O chute na Santa é mais um dos muitos episódios de nossa história traumática recente, relacionando-se com uma de nossas feridas abertas, mais fundantes, a da misoginia e racismo, identificadas desde a invasão em 1500. Naquela época que veio a se chamar de descoberta. Invasão, né? Que é outro termo, estupro. Ainda contextualizando um pouquinho, e muita coisa poderia ser dita em relação a esse episódio, do chute na Santa. Edir Macedo, líder supremo da IURD, era acusado de estelionato, curandeirismo e charlatanismo na época. E também da invasão de um terreiro de Umbanda em Diadema, São Paulo. O Márcio Tomás Bastos, seu advogado na época, disse que essas acusações e outras, como uma feita pelo pastor Carlos Magno de Miranda, de que Macedo teria adquirido a TV Record com dinheiro do narcotráfico, eram todas infundadas. E, obviamente, aqui eu não estou falando se são fundadas ou infundadas, isso daí é com a lei, não é? Eu não estou aqui para julgar isso, não. À época, o advogado notou haver um clima de inquisição contra o seu cliente. Lembra o caso por sinalizar que a alusão às supostas perseguições inquisitoriais ainda se faz bem presente. Durante a campanha de 22, foram acionadas diversas vezes as narrativas de que o governo Bolsonaro estava sendo vítima de uma inquisição. Olha que interessante, né? Esses giros hermenêuticos que foram dados, que já eram dados há muito tempo, e que nessa campanha foram dados, né? Então, Bolsonaro, nessa campanha, estava sendo vitimado por uma inquisição. Textualmente, a Globo praticou uma inquisição contra Bolsonaro durante a sabatina, né? Textualmente não, né? Isso daí é uma fala do Bolsonaro. Ele fala que teve uma sabatina em que ele foi alvo de uma inquisição. Nos dois casos, de Macedo e do atual governo, a menção a uma inquisição ativa a sensação de perseguição advinda de uma guerra santa. Na época do chute na Santa, havia quem dissesse, aliás, que von Helder estava sendo perseguido e que não poderia falar a verdade. Gente, olha a diferença entre liberdade de expressão e responsabilidade de expressão. Vocês perceberam durante o governo Bolsonaro coisa semelhante? Perceberam? De que, ao ser impedida de alguma forma a perpetração de fake news demonizatórias contra a campanha adversária, isso, no viés bolsonarista, se constituía numa tentativa de perseguição inquisitória. Interessante, né? Como esses argumentos e discursos vão sendo... eu ia dizer uma palavra meio feia. Vão sendo colocados em pauta novamente. Né? Se dizia na época que o von Helder não poderia falar a verdade, que seria a de que as imagens religiosas católicas não deveriam ser produto de idolatria, que a Igreja Católica seria uma falsa religião, coisas do tipo. Perdão. Tal perseguição inquisitorial se relacionava e se relaciona com um termo muito acionado durante a atual campanha, que em 2018 já foi muito acionado. Quem sabe qual é esse termo, hein? Anota aqui embaixo. Começa com CRIS. Cristofobia, ou a hipotética perseguição sistemática a pessoas cristãs. Não existe cristofobia no Brasil, tá? Existe em outros lugares do mundo, em outras épocas, e ainda atualmente,
em outros lugares do mundo? Existe sim. Existe sim. Lamentavelmente existe. E, obviamente, a gente lamenta qualquer tipo de perseguição autoritária, religiosa ou não, né? A qualquer segmento de qualquer sociedade. Essa linha de raciocínio diz que, da cristofobia, diz que impedir que se fale das pessoas, impedir que se fale de que pessoas de religião afro, mulheres insubmissas a Deus, homossexuais são vítimas do diabo por serem assim, é perseguição religiosa, fecha aspas. A quem dissesse na época do chute na Santa, ou de 95, que criticar que von Helder demonstrasse que estava combatendo o diabo, que estava no boneco, fecha aspas, era intolerância religiosa. Vocês acreditam? Eu ouvi isso na época. É como opera a falsa simetria dos falaciosos discursos da cristofobia. E na mesma esteira do racismo reverso, heterofobia, cisfobia e etc. Vou fechando por aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito do que a gente já dialogou até aqui, tá bom, Maurício? Mas eu gostaria muito de convidar você para ler esse texto que eu produzi sobre as relações entre o marketing de Guerra Santa e a campanha de 2022. Esse texto faz parte de uma coleção de livros que está no Prelo, está sendo diagramada no momento, né? E que acolhe textos de muita gente maravilhosa. Muita gente maravilhosa. Algumas delas, inclusive, que eu comentei hoje aqui, né? Marcelo Camurça, Zeca, André Ricardo, Magali, né? E muita gente maravilhosa, tá? A Flávia, que nos acolhe aqui no NE. Então, tem muita coisa bonita nessa coleção e eu peço encarecidamente que vocês, tão logo ela esteja publicada ainda nesse final de ano, vocês leiam todos os textos, dialoguem com eles no decorrer do ano que vem, ou nos próximos, porque a gente vai ter muito assunto, e mais que assunto, a gente tem muita coisa a fazer, em termos pedagógicos, né, para procurar consolidar uma educação respeitosa a todas as diversidades, né? E eu queria dizer, finalizando, antes da gente ir para essa etapa da nossa conversa propriamente dita, que sabe aquele relacionamento tóxico que às vezes a gente tem? Ou já teve? Então, sabe aquele relacionamento abusivo? Em geral, ele pode ser recíproco, né, em termos amorosos, né? Mas em outros casos, ele vem de uma direção só, né? Parte de uma pessoa só no relacionamento. Eu acho que é o que a gente viveu com o governo Bolsonaro, né? Um relacionamento tóxico. E a gente não escolheu esse relacionamento, o que é pior, né? O que é pior. E a gente se intoxicou, literalmente. E como se desintoxicar é uma das questões que a gente tem que ir dando conta esse ano, nos próximos. Uma coisa é certa, né? Quando eu falo dessa ferida aberta da nação, que está lá em 1500 e vem para cá. Esse Brasil está doente, intoxicado, contaminado. O Brasil precisa se curar do Brasil. E o Brasil precisa curar o Brasil. Isso é uma coisa para a gente conversar depois também, né? Obrigado.
E é contigo, né, Thaisinha? Obrigada a você. Você me despertou inúmeras questões. Eu tenho algumas anotações aqui que eu quero trocar depois com você. Tá Não sei se vai ser bom. possível. Não sei se vai ser possível hoje, mas foi uma exposição incrível. E eu fiquei pensando, estou ansiosa para ler esse seu texto. E eu vou ler aqui alguns comentários. Temos alguns comentários aqui no chat. Temos um comentário quando você falou sobre os carros, né, que não eram adesivados, mais adesivados por bolsonaristas do que por lulistas, vamos dizer assim. Cássia Valera comentou: boa noite. Cadê? Meu Deus, eu me perdi rapidinho. Dava muito medo de andar com o carro adesivado. Foi uma coisa bem pesada na época da campanha, né? E aí no início ela colocou isso foi por conta da violência expressa pelos bolsonaristas contra quem tinha um carro adesivado. Também a doutora Flávia fez 2 comentários, eu vou ler um comentário que ela fez, que acho que foi o comentário mais completo. Ela falou assim, sobre o episódio da Guerra Santa que você falaste, ela disse: após a eleição, líderes evangélicos, abre aspas, encontraram imagens de Exu na sala de Bozo. Elas foram queimadas e responsabilizadas pela derrota nas urnas. Uma aplicação desse marketing que Bozo está implicando. E, na sequência, ela faz uma pergunta. Du, na sua opinião, como reverter isso? Eu gostaria muito que, Flávia, se puder, Flavinha, depois você me encaminhar essa notícia. Eu não cheguei a acompanhar, de que havia figuras de imagens de Exus, né, no gabinete presidencial. Em que época isso? Foi antes de Bolsonaro assumir, né, em 1º de janeiro de 2019? Perdão. Ou se foi agora, né? Eu imagino que não tenha sido agora. Foi agora, pela derrota. Ela falou assim: elas foram queimadas e responsabilizadas pela derrota nas urnas. Então, acho que é um episódio recente. É estranhíssimo, né? Estranhíssimo, porque os discursos da primeira-dama, Michele Bolsonaro, foram sempre no sentido de que ela havia, em conjunto com pessoas irmãs da igreja, limpado, purificado, né? Os aposentos, todos os aposentos, né? Todos os recintos presidenciais, né? Inclusive o gabinete presidencial, que ela havia ungido a cadeira, né? Presidencial, que seria uma espécie de trono, né? Porque ela falava que o rei, que o senhor dos exércitos, que o rei dos reis estaria sentado lá, né? O que poderia aludir tanto à figura do marido, né, quanto de Deus, e o marido como essa messiânica voz autorizada, né? Então, todos os discursos de Michele Bolsonaro foram no sentido de que ela havia ungido aquele lugar e expulso os demônios, o que, claro, é um discurso pleno em estratégias de marketing de Guerra Santa, né? E com Guerra Santa, porque ela demoniza os governos anteriores, né? E claro que nessa argumentação de demonização de segmentos anteriores, ela não está demonizando o governo de Michel Temer, né? Ela está demonizando os governos petistas, porque foram muitas as alusões que ela fez, né? Inclusive durante a pré-campanha, relacionadas à demonização de Lula. Por exemplo, quando ele recebeu um banho de pipoca há alguns anos, numa cerimônia de religião afro-indígena, né, e que ela relaciona isso, de alguma forma, com uma certa demonização, a partir de uns comentários
em um dos seus stories, né? Enfim, essa ideia de que agora, após a derrota de Bolsonaro, se encontraram imagens de Exus, é bem esquisita, né? Seria bem legal a gente ver essas referências, fontes, se é um discurso da própria campanha, ainda estão em campanha, né? Da própria campanha bolsonarista para demonizar os segmentos adversários, basicamente a campanha de Lula, né? Se é uma fake news, enfim, seria muito legal a gente acessar mesmo, né, possíveis documentos ou a referência dessa notícia, né, para a gente saber exatamente do que se trata. Eu não cheguei a ver essa notícia ainda, então gostaria muito, se vocês puderem depois me encaminhar também, para a gente pensando sobre ela, né? Pode ser que ela seja mais um episódio das estratégias ofensivas de Guerra Santa da campanha bolsonarista, né? Talvez relacionando a vitória de Lula com a figura desses Exus dentro do gabinete presidencial. Uma pergunta que se faria é: como é que durante a campanha, ou após a mesma, alguém colocou figuras de Exus dentro de um gabinete presidencial sem ninguém perceber, sendo que esse gabinete também era constantemente visitado pela primeira-dama e por pessoas evangélicas a fim de purificar o ambiente. Um pouco estranho, né? E aqui eu queria lembrar que, quando eu falo de segmentos evangélicos, pessoas evangélicas, eu não estou homogeneizando, pasteurizando essas pessoas e coletivos, né? A gente sabe que existem segmentos bastante progressistas entre os segmentos evangélicos, né? A pergunta era o que fazer para reverter essa situação de esvaziamento de propostas e de guerra santa tão perceptíveis na campanha presidencial de 22. É isso, né, amores? Então, a gente não vai reverter de uma hora para outra de modo algum. É impossível. É impossível. As estratégias da teologia do domínio, da batalha espiritual, da prosperidade, elas estão sendo alinhavadas e vão sendo consolidadas há décadas. Até o momento em que conseguiram, de alguma forma, chegar ao Palácio, né? Ao Palácio do Planalto. E me preocupa muito algumas coisas em relação ao próximo governo. Me preocupa muito. Por exemplo, essa alusão feita em campanha, né, aqui na campanha de Lula, que igrejas evangélicas participem do governo de algumas formas, né? Essa possível aderência ou acolhimento do governo Lula a segmentos evangélicos regressistas que, inclusive, o demonizaram. E mais ainda, me preocupa muito que, durante a campanha presidencial, Lula praticamente não falou da defesa da laicidade, falou muito pouco, e da defesa de segmentos religiosos não cristãos, né? Tem a carta aos evangélicos, que na verdade foram pelo menos 3 versões, e tem vários discursos de Lula falando que é um país cristão formado por católicos e evangélicos, né? Então, eu tenho receio de que o próximo governo ele também incorra em
alguns erros que o governo atual incorreu, né, relacionados a essa relação muito umbilical entre segmentos regressistas religiosos e o próprio governo, né? Agora, o que fazer em relação a isso é só a partir da educação, né? Como se fala, de uma educação emancipatória. Como já dizia o Paulo Freire, né? E eu queria lembrar também que o Paulo Freire faleceu, se não me engano, em 1987 ou 97, agora não estou lembrando, né? Ou seja, que Lula não indicou Paulo Freire para ministro da Educação no seu próprio governo. Estou registrando isso porque são tantas as fake news, né? E as pessoas têm tanto desejo de acreditar em fake news que mais as reverberam. E aí, lembrando Paulo Freire, com sua educação emancipatória, democrática, crítica, é necessária, mesmo dentro das igrejas cristãs, uma leitura emancipatória dos seus textos, o que em geral não acontece, né? É aquela leitura descontextualizada socio-historicamente, né? Uma leitura interessada, né, em apenas fazer com que os discursos pastorais sejam reverberados e obedecidos, né? E é claro que eu estou falando de igrejas cristãs, mas isso deveria valer, deve valer para todas as religiões, que todas as religiões tenham uma leitura, mesmo as religiões de caráter mais oral, uma leitura emancipatória delas mesmas, porque a educação religiosa, né, em geral, é bancária. Ela ensina a obedecer a figura do líder. Ah, só do pastor, só do padre? Não. É do pai de santo, do xamã, do monge, talvez. Talvez não, sim. Do sheik. E aí por diante. Essa leitura bancária é reverberada para além das religiões, né? Ela é basicamente um modus operandi de tudo que se faz na sociedade. Enquanto a gente não tiver uma leitura crítica, estimular e instituir uma leitura mais crítica, mais democrática, né, apresentando diferentes contextos sobre o mesmo fato, enquanto não ensinar as pessoas a procurar as referências, as fontes, enquanto não procurar estimular, instituir, provocar uma educação emocional também, a gente vai reverberar o que a gente está vendo, o que a gente viu, essas chagas abertas que a gente viu, vai reverberar. A educação emocional, inclusive, é fundamental, né? Até porque a gente viu que, nessa campanha, todas as campanhas se deram a partir da manipulação das emoções, de modo bem bancário, né? Isso é triste. Então, a gente precisa de uma educação emancipatória, como já dizia o Paulo Freire, né? E outras pessoas educadoras também, eu nessa esteira, né? Montessori, Pestalozzi e tal, falando do amor, né? Como forma de educação, do afeto como forma de educação e do respeito à diversidade, né? Então, a gente vai ter um certo trabalho, né? A gente vai ter um trabalho a partir desse ano de ser um pouco esse... não só a gente, muita gente, né? A gente tem que fazer parte dessa rede de pessoas que vão atuar numa educação emancipatória e amorosa. É isso. Eu acho que é isso. Nossa,
nosso tempo ele já encerrou, na verdade. Passou muito rápido, ainda temos alguns comentários, mas eu não sei se vai ser possível que você responda, então eu vou ler os comentários e aí você faz a sua fala final e acho que em 2 minutinhos, 3 minutinhos, você faz a sua fala final e você vê se é possível responder algum desses comentários. Os comentários são do professor Flávio, como você interpreta essa interconectividade dos mercados religiosos e eleitorais em consideração ao campo cristão pentecostal. Essa relação não demonstraria que o próprio sistema capitalista se tornou uma religião que sucumbiu o cristianismo, tornando um mero bem de consumo, um bem de salvação comercializado? As outras contribuições, aí Cássia Valera falou, como você vê a tese de dissonância cognitiva coletiva que foi citada pelo professor João César da UFRJ? Digo isso em relação ao bolsonarismo. E aí eu vou pedir que se você rapidinho conseguir comentar e já fazer sua fala de encerramento, porque o nosso tempo já está, infelizmente, esgotado. 2 minutos? Tá. Flavinho, eu acho que a chamada secularização do Estado brasileiro, secularização talvez entre aspas, instigou uma desmonopolização religiosa e a emergência de um mercado religioso pluralista e amplificado, né? E isso também desemboca no âmbito de concorrência religiosa, suscitando que determinadas agências religiosas fossem se especializando em gerenciamento de mercado, gestão administrativa e financeira, adaptação de bens simbólicos religiosos aos interesses do seu fiel eleitorado e de nichos mercadológicos potenciais. Se investe numa profissionalização de líderes, não no âmbito teológico, mas de gerenciamento de mercado, em termos econômicos. Eu acho que tudo isso demonstra algumas coisas que o Pedrinho Guares já falava, nossa, há muito tempo, né? Há muito tempo. Algumas coisas relacionadas a fora do capitalismo não há salvação, não é? E eu acho que é isso. Eu acho que a questão do marketing religioso, ou religioso político, que alude com tanta força, aliás, que relaciona-se com tanta força a teologia da prosperidade, e eu não estou falando aqui da teologia de uma prosperidade espiritual, mas uma prosperidade em outros sentidos também, inclusive a econômica, né? Eu acho que alude bastante a essa brilhante percepção sua dessas relações entre capitalismo e igreja. Eu acho que nesse sentido a gente pode até lembrar sucintamente do MEC, né? Dizem que o MEC significa Ministério Evangélico da Corrupção, né? Do atual governo, ainda atual, em que a gente viu um escândalo de corrupção relacionado a propinas em barras de ouro e impressão de bíblias com fotografias do então ministro, né? O pastor presbiteriano Milton Ribeiro, né? Eu acho que esse episódio, talvez, Flávio, demonstre um pouquinho de como a teologia da prosperidade talvez tenha se presentificado no governo.
Eu não tenho muita certeza disso, mas me parece, né? E demonstra talvez um pouquinho dessas relações tão intrínsecas e abusivas, né? Entre dinheiro, né? E fé religiosa. E te agradeço pela pergunta, viu, Flavinho, aí pela acolhida. E vamos, quem sabe, pensar nessa tua pergunta mais adiante. E, Flavinha, a tua pergunta foi sobre a teoria da dissonância cognitiva e mais alguma coisa. O que mais, Thaisinha? Era dissonância cognitiva, né? Olha, me parece, eu não sei se foi só esse termo que a Flávia falou. Foi a Cássia Valéria, ela falou como você vê a tese de dissonância cognitiva. Aí eu vou pedir para você responder e dar as considerações finais. A dissonância cognitiva, ela está relacionada à suposta criação de realidades alternativas ou, como se tem dito bastante, paralelas, né? E ela tem possivelmente se mostrado bastante pungente nessa semana após o resultado das eleições, né? Com as pessoas acreditando em coisas absolutamente inverossímeis. Mas uma coisa a se considerar é que essas pessoas já estavam acreditando em coisas inverossímeis há muito tempo, né? Por exemplo, isso já era anterior, mas, por exemplo, acreditando em kits gays, em mamadeiras de piroca, em mamadeiras de crack. A gente foi vendo essas coisas desde a campanha de 2018, mas elas já eram anteriores, né? Kit gay já vinha, eu acho que desde 2013, né? Com a Damares Alves e com o próprio Bolsonaro. Tá? E as pessoas já estavam acreditando nisso, assim como acreditaram, muita gente acreditou que a tal da ideologia de gênero, né, os estudos de gênero, os diálogos sobre educação sexual, que deveria se chamar prevenção sexual, ou outro termo melhor ainda, né, nas escolas, que propiciariam zoofilia, pedofilia e necrofilia. As pessoas acreditam nisso. Quem falou isso? Magno Malta. Aonde que ele falou? No Senado. É um discurso oficial de um senador, que foi reeleito, né? E essa teoria da dissociação cognitiva, ela pode mostrar muito desse universo de criação, desse praticamente um multiverso, né? Uma realidade paralela. Mas muita gente tem falado, de um modo um pouco semelhante, que essas pessoas que têm acreditado em coisas bastante esdrúxulas, e já acreditavam antes em outras, elas são loucas, são histéricas, doidas varridas, coisas do tipo, né? E aqui eu queria lembrar que não são. Talvez uma ou outra seja, como pode ter pessoas loucas em qualquer canto, né? Não são, não. E eu não estou aqui falando da dissociação cognitiva, nem da criação de realidade paralela, mas estou falando a muitas interpelações que estão sendo feitas nas mídias digitais, dizendo que bolsonaristas radicais, lembrando que não são todas pessoas bolsonaristas que são tão extremadas, né? Essas que estão fazendo os atos criminosos, né? Porque é crime proibir o direito de ir e vir, né? Esses atos criminosos de obstrução das vias, rodovias públicas, né? Que essas pessoas são loucas e devem ser internadas e submetidas a uma intervenção psiquiátrica. Não é o caso. Não é o caso. Isso é até desrespeitoso com as pessoas que precisam de intervenção psiquiátrica de alguma forma, as pessoas que têm algum tipo de necessidade, né, de intervenção psiquiátrica. Ao contrário, essas pessoas são muito cientes, inclusive, do que fazem e devem ser responsabilizadas, né, pelas coisas que estão fazendo. Por exemplo, muitas delas têm utilizado crianças como escudos em relação às tentativas da Polícia Militar ou da Polícia Rodoviária Federal em
desbaratar ou desobstruir as vias. Isso é um crime, também é um abuso. Isso não tem nome para isso. Qualquer violência contra a criança deve ser sempre extremamente execrada. É isso. Ai, são muitas questões nesse bolso-pentecostalismo e nessa Guerra Santa que você trouxe. Eu queria, em nome do NER, agradecer a tua participação, mesmo com gripe e com a voz não tão como você gostaria, mas o chazinho de limão foi muito bom. E melhoras para você. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. Sigam, né, nas redes sociais. Sigam também nas redes sociais e procurem seus textos, procurem seus livros. Tem na academia.edu, é muito fácil, é só acessar, colocar do Flor e você vai acessar os textos e comprem os livros e a nova edição que virá em 2023. Então, boa noite a todos, tenham uma ótima semana, tenham um ótimo mês e que os próximos anos sejam menos dolorosos, né? Assim a gente espera. Muito obrigada. Até mais.